Shalom, shalom, muita paz e graça, amados irmãos, que nos acompanham através desta plataforma, Facebook. Estamos aqui hoje para mais um estudo bíblico, mas antes saudar aos irmãos que nos acompanham em nome de Jesus Cristo, saudar a sua fé, saudar o seu tempo que dispensa para a honra e glória do santo nome do nosso bom e eterno Deus. Saudar-os em nome do nosso Pai, o nosso Pai espiritual, o nosso apóstolo, Elder Mutimucuio. Saúdo-os em nome do povo divino ministério de Deus. Aqui estamos mais uma vez, como havia dito, para o estudo bíblico. Aqui estamos para que Deus possa, através da intervenção do seu Santo Espírito, falar conosco. Em nome de Jesus. Saúdo novamente a sua fé. Saúdo o tempo dispensado para Deus. Prepare o seu coração. Prepare a sua Bíblia. Prepare o seu caderno para receber a palavra de Deus e para que junto possamos meditar na palavra de Deus. Que Deus possa, através da sua palavra, tocar o seu coração, povo de Deus. Pedirei para o povo de Deus também mencionar as escrituras sagradas que aqui, passo a repetição, mencionamos. Peço também que, se tiverem alguma dúvida através dessa plataforma, possam expor esta dúvida para que possamos responder. Caso não, a igreja em si poderá responder oportunamente. Agradecer novamente a todos, a todo o povo que tem acompanhado o estudo bíblico, que por inerência de atividades cá não pôde estar, mas saudamos da mesma forma a vossa fé e o tempo disponibilizado para Deus. Em nome de Jesus. Amém. Como havia dito, hoje temos o estudo bíblico e aqui estamos para mais um estudo bíblico. E para que esse estudo bíblico aconteça através do seu Santo Espírito, o nosso Deus pode nos conceder este tema. E este tema de hoje é: o galardão é justificado no dia do julgamento. Amém? O galardão é justificado no dia do julgamento. Antes, povo de Deus, peço aos que nos acompanham em direto para que possamos todos nós nos levantar a agradecer por mais este dia, a agradecer por esta oportunidade que Deus nos deu, a agradecer por tudo que Ele tem feito sobre a nossa vida, como crentes, como povo, como cidadão. Então, amados irmãos, levantemo-nos como povo de Deus, como povo eleito de Deus, para que possamos agradecer, para que possamos honrar esse bom e eterno Deus por tudo que tem feito sobre as nossas vidas, por tudo que tem feito sobre a nossa família. Oremos, povo de Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, damos-lhe graças, Pai, pelo dom da saúde, Pai. Damos-lhe graças, Pai, por esta misericórdia, pela misericórdia da vida, Pai, que o Senhor tem nos concedido dia após dia, Pai. Agradecemos, Pai, pela sua graça e misericórdia, Pai, pelo dom da vida, pelo dom da saúde, Pai, por nos separar neste momento, meu Pai, em que o Senhor fala conosco através do seu estudo bíblico, Pai. Agradecemos ao seu Santo Espírito, Pai, e pedimos, Pai, para que Ele possa se manifestar na vida da sua igreja, Pai, na vida, meu Pai, do nosso Pai, nosso apóstolo Elder Mutimucuio,
Meu Deus, meu Pai, alcança o seu povo, Pai. Que o Senhor, através do seu Santo Espírito, em nome de Jesus Cristo, Pai, possa tocar o coração do seu povo, possa alertar, possa, através, meu Pai, resplandecer a sua luz para que o seu povo entenda a sua palavra em nome de Jesus. Pai, pedimos, meu Pai, a presença do seu Santo Espírito, Pai. Consagramos, meu Pai, esse estudo bíblico, meu Pai. A voz, meu Pai. As falas, meu Pai. As escrituras, meu Pai, nas suas santas mãos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Manifesta a sua presença, Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo, por resplandecer a sua luz, por ser conosco, Pai, por nos guiar neste estudo bíblico. Que seja a sua voz a falar. Unge e consagra, Pai, a sua voz, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Palmas para o nosso bom e eterno Deus. Você que nos acompanha a partir de casa, volto a saudar a sua fé, volto a saudar a sua disponibilidade para Deus. Deus, o Espírito Santo se alegra neste momento, em nome de Jesus. O tema de hoje, como já havia previamente dito, é: o galardão é justificado no dia do julgamento. Prepare, povo de Deus, o seu bloco de notas, a sua caneta. Prepare, povo de Deus, a sua Bíblia Sagrada, para que junto possamos acompanhar as Escrituras Sagradas de Deus, para que junto possamos acompanhar o que Deus nos inspirou a falar hoje, em nome de Jesus. Amém. Povo de Deus, o tema já fala por si. O galardão é justificado no dia do julgamento. Em primeiro lugar, temos que nos perguntar o que é galardão. O que é galardão, povo de Deus? Segundo o dicionário, galardão é a recompensa, é o presente, é o prêmio que recebemos. Este galardão, povo de Deus, segundo Provérbios, nos seus capítulos 11, 31, seus capítulos 12, verso 14, fala da recompensa. O que é recompensa? A recompensa é tudo aquilo que nós ganhamos, de bom que fazemos ou de mal. Esta recompensa reflete-se na nossa vida, amados irmãos. Esta recompensa reflete-se no nosso dia a dia. Mas volto a dizer, o nosso bom e eterno Deus nos conhece. Conhece os nossos corações. Ele dá-nos o livre arbítrio. Cabe a mim, cabe a si como crente, cabe a si como cristão, cabe a si como povo eleito de Deus, escolher que recompensa receber. A palavra de Deus no Provérbios 11, 31 diz o seguinte: assim os bons são recompensados aqui na terra. Também os pecadores e os maus são castigados. Só vou ler as escrituras de Provérbio só para passar, mas irei citar os livros nos quais vamos nos concentrar. Por isso, volto a repetir, Provérbios 11, 31. Os bons serão recompensados por ser bons, e os maus e pecadores serão castigados. Qual é o caminho? Qual é o galardão que o amado irmão quer receber na sua vida? Ainda em Provérbios capítulo 12, verso 14, diz o seguinte:
vocês serão recompensados pelas boas coisas que disser e receberão tudo pelo que fizer. Toda a nossa ação reflete graça ou destruição. Toda a nossa ação reflete bondade ou maldade. Então, amados, a recompensa, o galardão que queremos receber, depende de nós. É por isso que o tema diz: o galardão é justificado no dia do julgamento. Por vezes, não é exatamente o dia do julgamento a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, mas são as consequências que nós recebemos no dia a dia, pelas nossas más escolhas ou boas escolhas. Amados irmãos, o que é ser justificado? O que é ser justificado? Segundo a Bíblia, a justificação de nós, como servos, como crentes, como homens e servos de Deus, ungidos por Deus, é alcançado por meio da fé e pela graça. A justificação, de uma outra forma que podemos explicar, é tudo que nos condena ou nos defende. É aquilo que nos justifica. O que é ser justificado? É a forma como você age, faz as suas coisas. A forma como você se entrega a Deus. A forma como você teme a Deus. E por último, temos o conceito julgamento. O que seria julgamento segundo a Bíblia? Para que possamos entender o significado de julgamento, convido aos amados irmãos que nos acompanham em direto e os que estão aqui presentes, para que possamos abrir o livro de 2 de Coríntios, no seu capítulo 5, versos 10. Volto a repetir, amados irmãos, sobre o conceito de julgamento que encontramos no nosso tema. O galardão é justificado no dia do julgamento. O que será julgamento? Passo a ler a palavra do Senhor no livro de 2 de Coríntios, capítulo 5, versos 10. Passo a ler. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Amém? Por que temos que comparecer ante a este tribunal? Poderei também ler uma outra versão para que possamos ter um entendimento completo da palavra do Senhor. Passo a ler uma outra versão que fala da 2 de Coríntios, capítulo 5, versos 10. E esta outra versão diz o seguinte: porque todos nós temos de nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por Ele. E cada um vai receber o que merece, de acordo com o que fez, de bom ou de mal, na sua vida aqui na terra. Amados irmãos, os julgamentos que nos chamam a razão aqui é que temos contas a prestar. Amados irmãos, façamos o bem ou o mal, para além da recompensa que recebemos,
temos contas a prestar. Essas contas, amados irmãos, não prestarás ante a um tribunal humano. Esse tribunal é de quem nos conhece antes mesmo de termos nascido. Amém? Antes mesmo de sermos gerados. Antes mesmo de estarmos na madre da nossa mãe. Aquele que conhece o nosso coração. Diante desse tribunal não haverá, amados irmãos, desculpas. Não haverá desculpas. Porque eu não. Não haverá reticências. Volto a ler a palavra do Senhor no livro de 2 de Coríntios, capítulo 5, versos 10. Porque todos nós temos de nos apresentar diante de Cristo. Vejam, amados irmãos, não há exceção. Não há exceção. Porque todos nós temos que nos apresentar diante de Cristo. Para sermos julgados por Ele. E cada um vai receber o que merece. Diante desta palavra, julgamento, cada um recebe aquilo que lhe é devido. Se você cultivou o bem, viveu em retidão, viveu uma vida que agrada a Deus, uma vida que agrada a Deus, será justificado por isso. Volto a repetir. E cada um vai receber o que merece. De acordo com o que fez de bom ou de mal na sua vida aqui na terra. Veja outro alerta, amados irmãos. Muitos de nós não acreditamos que existe ou exista um julgamento depois da morte. Mas veja a última parte desse verso. De acordo com o que você fez de bom ou de mal na sua vida aqui na terra. Amém? Isso pressupõe, amados irmãos, que para além desta vida existe outra vida. Por isso, amados irmãos, refletemos somente no conceito julgamento, segundo a Bíblia. Refletemos, amados irmãos, no livro de 2 de Coríntios, capítulo 5, verso 10. Amados irmãos, dando seguimento à palavra do Senhor, quero também que reflitamos como alcançamos o galardão, que é a recompensa, que é o prêmio. Será que o ser humano tem essa capacidade de alcançar o reino dos céus? De alcançar a recompensa, que é a salvação? Será que temos nós esta capacidade? Então, amados irmãos que nos acompanham, novamente, irei pedir para que, se tem alguma questão por fazer, possam escrever na nossa plataforma de mensagem e possam compartilhar conosco as vossas dúvidas, para que nós também possamos aprender, para que nós também possamos interagir convosco, para a honra e glória do santo nome de Deus, em nome de Jesus. Por isso, amados irmãos, volto à questão. Como alcançamos a recompensa, este prêmio que é o galardão, para que sejamos justificados no dia do julgamento?
E volto a perguntar, será que o ser humano tem esta capacidade? Para que possamos refletir sobre isso, podemos abrir o livro de Efésios, no seu capítulo 2, versos 8 a 10. Efésios, capítulo 2, de 8 a 10. Como alcançar a recompensa e o galardão da vida eterna no dia do julgamento? Como alcançar tais galardões mesmo na vida terrena? Vimos o livro de Provérbios, capítulo 11, 31, capítulo 12, versos 14. Que mesmo aqui na terra, nós podemos alcançar essas recompensas. Mas passo a ler a palavra do Senhor, que fala sobre os galardões, sobre as recompensas. Volto a mencionar o livro de Efésios, no seu capítulo 2, versículos de 8 a 10. Passo a ler a palavra do Senhor. Capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, e é dom de Deus. O versículo 8 já nos esclarece como somos salvos. Mas também poderei ler a outra versão para que possamos ter um entendimento completo sobre a palavra do Senhor, porque há muitas versões bíblicas e queremos alcançar o seu coração, queremos alcançar a sua compreensão. Por isso que trazemos essas versões para que o nosso entendimento seja amplo, seja abrangente. Passo a ler o livro de Efésios no seu verso 2 e no seu versículo 8. Pois, pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, mas é um presente dado por Deus. Amém? Isto aqui responde à questão que colocamos. Como alcançamos a recompensa ou o galardão da vida eterna ou da salvação? Alcançamos pela graça de Deus. Somos salvos. Por meio da fé que nós temos em Deus, também somos salvos, amados irmãos. Dando continuidade à palavra de Deus, no seu versos 9. A salvação não é resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. 10. Pois foi Deus quem nos fez o que nós somos agora, em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Amém? Passo a ler também a outra versão no seu verso 9. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. A palavra diz. É que o homem, o ser humano, facilmente se gloria ou se vangloria das suas obras. Quantas vezes nos deparamos com uma situação em que Deus te coloca no caminho de um irmão que precisa da sua ajuda. Um irmão que precisa da sua mão. Um irmão que não tem naquele momento. Está carente naquele momento.
Mas nós, como somos carnais, nos vangloriamos por ajudar aquele irmão. Esta palavra nunca falta na nossa boca. Se não fosse eu a ajudar. Esquecemos que Deus, volto a dizer, pela graça de Deus, tivemos como ajudar. Se não compreendemos, amados irmãos, que é pela graça que hoje nós temos e amanhã podemos não ter, e mesmo assim dar graças a Deus, temos que rever o nosso caminho, temos que rever a nossa fé, temos que rever o nosso comportamento, temos que rever a nossa boca. Esse estudo, amados irmãos, no seu verso 9, tudo o que formos a fazer, ajudar um irmão, estamos a passar por tribulações, estamos a passar por dificuldades, temos que dar graça. Porque é pela graça de Deus que nós ultrapassamos as mesmas tribulações. A palavra de Deus diz que Deus nunca te dá um fardo que você não possa suportar. E quando você é abençoado, por vezes você é abençoado para estender a sua mão, não para se vangloriar. Amém? Por isso, no verso 9, não vem das obras. A nossa salvação, somos salvos não porque fazemos o bem, não porque aquilo que você pode pensar que está a fazer o bem aos seus olhos. Aos seus olhos. Aos seus olhos. Porque você profere palavras bonitas. Você pode pensar que o gesto de fazer o bem que o outro vê, mas o seu coração o que diz? Porque aquele bem que você fez é somente aparente. Deus vê o nosso coração. Sabe que no fundo você está a se vangloriar. Por isso, amados irmãos, a questão que fizemos é como alcançamos a recompensa ou o galardão da salvação. Não é pelas nossas obras, é pela graça e pela fé que Deus deposita em nós, ou põe em nós. Amém? O seu verso 10 diz o seguinte, ainda no livro de Efésios, amados irmãos, para os que puderam se conectar a esta plataforma Facebook neste exato momento, estamos a meditar no livro de Efésios, no seu capítulo 2, versículos de 8 a 10. E o tema deste estudo bíblico é o galardão é justificado no dia do julgamento. Amém? Este galardão, que são as recompensas, que é o prêmio que no dia da salvação, no dia do juízo final, iremos ter. Veja que a palavra de Deus diz que os mesmos prêmios, as mesmas recompensas, mesmo ainda na vida terrena, se você pratica o bem, tem um coração sincero ao dar, tem um coração justo, você recebe essas recompensas aqui na terra. Temos o nosso amado irmão Maximiano, que pôde também contribuir com esta questão que estávamos a mencionar. Como alcançamos a recompensa ou o galardão?
ele diz que temos que nos submeter a Deus a cada instante. Amém? Temos que nos submeter a Deus a cada instante. Agradecer ao amado irmão que comentou, Maximiano, que Deus abençoe. Obrigado pela sua participação, amado irmão. Dando continuidade, versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andemos nelas. Amados irmãos, encontramos vários irmãos a se desviarem da palavra de Deus, a se desviarem da presença de Deus. Outros porque não conhecem ainda Deus ou não aceitaram Jesus Cristo. Esta palavra de vanglória de você fazer-se crescer diante dos que precisam de si é pecado. Quem nos dá este dom de poder estar diante de um irmão e poder lhe nutrir com a palavra de Deus, de poder lhe estender uma mão quando precisa, é Deus. É Deus. Por isso, quanto à resposta, será que nós, como humanos, temos essa capacidade? A resposta é não. É nos dado pela graça e pela fé que Deus deposita em nós. É pela sua graça e misericórdia que nós temos a salvação, amados irmãos. Por isso, quero que o amado irmão que nos acompanha, que aqui está presente, reflita se as nossas ações são acompanhadas pela soberba, são acompanhadas pela exaltação de si mesmo. Se o bem que você tem, você usa da mesma graça que Deus te dá para você humilhar o outro. Porque você anda de um carro luxuoso, você tem uma última sapatilha, porque você acha que aquele galardão, aquela recompensa, aquele prêmio é seu esforço próprio. Reflita, amado irmão. Porque é o diabo que está a falar na sua mente. É o diabo que está a sussurrar no seu ouvido. Em tudo, dai graças, amado irmão. Porque esta recompensa, esta dádiva, este dom não é seu. E a palavra disse, somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Quer dizer que o que nós temos é o nosso Criador que nos concedeu, através da sua graça, através da sua misericórdia. Amém? Amados irmãos, espero que reflitam neste livro de Efésios, no seu capítulo 2, dos seus versículos 8 a 10. Reflita na sua forma de viver. Reflita, amado irmão, no que pode aprender e nutrir com esta palavra. Para que, no que Deus lhe conceder, pouco ou muito, possa dar graça. No que Deus pode futuramente lhe abençoar, possa dar graças. Amados irmãos, a outra questão reside ainda no nosso tempo. No dia do julgamento, para onde você vai? No dia do julgamento, amados irmãos, para onde você vai? E para que possamos entender esta questão, podemos abrir o livro de Eclesiastes,
no seu capítulo 2, versos 14. Eclesiastes. Sim. Sim, amados irmãos, podemos abrir o livro de Eclesiastes, no seu capítulo 2, versículo 14. No dia do julgamento, para onde você vai? Qual é o seu destino? Mas o que alicerça essa questão é o nosso comportamento, é o nosso dia a dia, é a nossa obra, amados irmãos. A palavra de Deus diz: é pela graça e pela misericórdia, pela fé dada por Deus, que nós somos salvos. Mas o livre-arbítrio que Deus nos concede também tem que cooperar para os desígnios que Deus nos propôs a fazer aqui na terra. Que desígnios são esses? Fazer o bem, andar segundo os seus mandamentos, fazer o que agrada aos seus bons e santos olhos, os olhos de Deus. Passo a ler o livro de Eclesiastes, no seu capítulo 2, versículo 14. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o louco anda em trevas. Também então entendi eu que o mesmo lhe sucede a todos. Esta é uma das versões. Poderei ler numa outra mais simples. Os sábios podem ver para onde estão indo, mas os tolos andam na escuridão. Porém, eu sei que o mesmo que acontece com os sábios acontece com os tolos. Amém? É uma chamada de atenção para não se vangloriar de ser sábio. É o que a palavra de Deus nos diz. Quem dá a sabedoria é Deus. Quem dá a sabedoria é Deus. Você pode ver o tolo no dia do julgamento a ser salvo. O sábio não. Então, temos que tomar muito cuidado com o que foi dito aqui, na palavra de Deus. Volto a repetir. Os sábios podem ver para onde vão, onde estão indo, mas os tolos andam na escuridão. Quem é sábio? O dom da sabedoria, volto a dizer, é pela graça que todos os dons que o ser humano tem nele, é pela graça de Deus. Ninguém diz que eu posso fazer isso porque eu nasci com esta possibilidade de o fazer. A Bíblia nos alerta que é pela graça. Os sábios podem ver para onde estão aí, mas os tolos andam na escuridão. Quem é tolo, segundo a Bíblia? Os tolos, no nosso entender, são os que conhecem a palavra, mas não são praticantes. Os que sabem que é pecado andar no mundo ou na carne, mas assim o fazem. Quem é sábio? Falo da sabedoria concedida por Deus. Sabe qual direção rumar, qual direção ir e para onde ir. Mas a mesma palavra, volto a dizer, porém, o porém aqui é uma palavra de alerta, é uma palavra que vem dizer, tomai cuidado na sua sabedoria. Porém, eu sei que o mesmo que acontece com os sábios, acontece também com os tolos.
Se você se vangloriar na sua sabedoria, poderá estar a tomar o mesmo caminho que o tolo. Como disse no período anterior, o tolo ruma ou caminha à escuridão. Por isso, amados irmãos, no dia do julgamento, para onde você vai? Será que vai tomar o caminho do sábio? O sábio concedido pelo dom do Espírito Santo de ter sabedoria? Ou do tolo que ruma para a escuridão? Por isso, amados irmãos, o galardão é justificado no dia do julgamento. Encontramos aqui situações, ou posso assim dizer, em que a palavra de Deus nos coloca que você só é salvo pela graça, pela misericórdia e pela fé que Deus coloca em si. Se Deus diz que você tem que agir com sabedoria para que aonde quer que você coloque o seu pé, aonde quer que você fale, aonde quer que você vá, você seja reto segundo Deus, você seja justo segundo Deus, você será salvo pela graça de justiça que Ele te deu, pela misericórdia que, mesmo você não sendo merecedor, você é salvo. Então, é esta graça, amados irmãos. Não porque o amado irmão que nos acompanha, agradecer, sim, os seus comentários. Temos já mais uma contribuição ainda, que o amado irmão diz: um dia Jesus encontrou um jovem rico que julgava ter os requisitos para ganhar o galardão. Amém? É um irmão que está a compartilhar. E o rico questionou a Jesus: tenho feito tudo. É por isso que é pela graça. Volto a ler galardão da vida eterna. Mas Jesus disse: não, reparta os seus bens ou os seus bens. Todavia o jovem recusou-se. É a parábola do jovem rico, onde ele pensava que reunia todos os requisitos para ir para os céus. Só que quando Jesus lhe confronta com a questão da renúncia, porque os bens que não lhe deixavam alcançar a vida eterna ou o reino dos céus, os bens que não lhe deixariam alcançar, ele afastou-se. Ele recusou esta graça. Por vezes, nos deparamos com a questão da renúncia. Eu vivo bem, mas você sabe que vive no pecado. Eu vivo bem, mas você sabe que o que você faz para ter os valores, para ter aquele dinheiro, não dignifica o santo nome de Deus. Ele honrava os pais, o pai e a mãe. Ele alimentava os órfãos e os desfavorecidos. Ele cumpria com os 10 mandamentos. Mas quando Deus lhe diz: renuncia a tudo que você tem e siga-me, ele era escravo da avareza. A avareza, amados irmãos, não é só não saber dar. A definição da avareza, amados irmãos, é o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro. O amor aos bens materiais. Então, a parábola do rico
vem nos alertar que tipo de galardão, que tipo de recompensa, que no dia em que seremos justificados, no dia do julgamento, que recompensa queremos realmente receber. Agradecer aos amados que juntamente podem citar as Escrituras Sagradas, os irmãos que também, através dos seus comentários, podem ou enriquecem esse estudo bíblico. Agradecer a sua fé, agradecer o seu tempo e a sua disposição e disponibilidade, em nome de Jesus. Amados irmãos, temos aqui as obras, temos a graça e a misericórdia de Deus. Temos também a sabedoria e a questão do tolo. O que pode nos identificar no dia a dia? Desculpe, no dia a dia. O que nos identifica? A palavra de Deus diz: não existe ser nenhum na terra que não é, no livro de João. É por isso que a palavra de Deus diz que somos todos defeituosos, temos os nossos defeitos. A parábola do jovem rico vem nos alertar que não há nada que você faça de direito nesta vida que você não possa também cair no erro. A palavra do Senhor, amados irmãos que nos acompanham, vem nos chamar a atenção que não existe perfeito a não ser Deus na terra. Não existe perfeito, por mais que você se encha de perfeição. Por mais que você diga que eu cumpra com os mandamentos, como disse o jovem rico. Seja humilde, porque você não será salvo somente pelas obras. É pela graça e pela misericórdia de Deus. Você não será salvo só porque fez o bem. Porque a palavra diz que nós somos imperfeitos. Vou ler o livro, a palavra do Senhor, no que diz respeito à questão de sermos ou não perfeitos aos olhos de Deus. A palavra de Deus diz-nos o seguinte: Eclesiastes, capítulo 7, versículos 20. Não existe no mundo ninguém que faça sempre o que é direito e que nunca erre. Eclesiastes 7, no seu versículos 20. Vou ler outra versão. Na verdade, não há homem justo sobre a terra que faça bem e nunca peque. Aí está a graça e a misericórdia de Deus quando se trata da nossa salvação no dia do julgamento. Aquela recompensa que, se você não for humilde o suficiente para ter este conhecimento, que mesmo você fazendo todo o bem do mundo, andar sobre os 10 mandamentos, conforme diz a Bíblia, o livro do Senhor diz: na verdade, não há homem justo sobre a terra que faça bem e nunca peque. Por isso, lemos no livro de Provérbios a questão do galardão
que você quer receber. Então, ao criticar um irmão, ao falar mal do outro, lembre-se, amado irmão, deste versículo. Eclesiastes capítulo 7, versículo 20. Não existe sobre a face da terra ninguém que não erre e nem peque, segundo a palavra de Deus. Por isso, que este estudo sirva para que possamos pôr mão à consciência, para que possamos ver que caminho seguir. E é um alerta para que sejamos justos em dizer: nós podemos fazer o bem, mas que seja pela graça e misericórdia de Deus que seremos salvos. Que sejamos humildes o suficiente, amados irmãos, para que possamos ver que somos falhos de natureza. Que somos falhos desde os tempos que Deus criou o homem e eles pecaram. Então, amado irmão, este versículo vem nos chamar a atenção que não há justo, sábio, reto possível aqui na terra que não seja Deus. Amém? Amém? Amados irmãos, agradeço aos que comentam, aos que também participam a partir desta plataforma do Facebook. Poderei questionar os irmãos que aqui estão conosco, se não existe alguma dúvida, se não querem compartilhar algum livro que possa também nos ajudar a crescer nesse estudo. Como dissemos, estudo bíblico. Todos estamos aqui para aprender. E quando você quer aprender, tem que ser humilde o suficiente para reconhecer que o outro irmão pode lhe dar uma palavra para que possa engrandecer o seu entendimento e conhecimento. Amém? Amados irmãos que nos acompanham, se tem alguma dúvida, pedimos que mencionem no campo das mensagens para que possamos responder, ou oportunamente a igreja poderá responder a sua questão. Amados irmãos, que aqui estamos, se tiverem alguma dúvida, se tiverem alguma contribuição, agradecemos que possamos o fazer para a honra e glória do santo nome do nosso bom e eterno Deus. Não. Sim, amado irmão, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muita paz a todos. Muita paz e graça. Muita paz, amados irmãos. Muita paz. Eu queria só deixar algum comentário daquilo que foi o meu entendimento em torno desse estudo de hoje. Mais uma vez, é de louvar esses temas que são trazidos, é de louvar essa abordagem que o nosso Deus traz sobre o galardão no dia do julgamento. Isto remete-nos a ter que repensar bastante na questão da responsabilidade pela vida. Isso vem despertar a quase todos nós de que precisamos de ser responsáveis com a vida, porque, conforme a palavra nos mostra, a vida não nos pertence. Todos nós chegará o dia em que teremos que prestar contas sobre a vida que levamos neste corpo que nos foi dado para podermos viver aqui na Terra. Não vou me suportar das várias escrituras que foram trazidas apenas no livro de Efésios, que foi basicamente aquilo que sustentou
todo esse estudo de hoje. Efésios capítulo 2, versículo 8, que diz: vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isto não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Isto me faz pensar num filho rebelde. Todos nós, o servo do Senhor mencionou aqui o livro de João, quando diz que todos nós pecamos. Todos nós somos pecadores. Não há ninguém que é santo, não há ninguém que é sábio. A sabedoria tudo vem de Deus, a santidade, a sabedoria tudo vem de Deus. Então, pude compreender que estamos vistos aos olhos de Deus como filhos irresponsáveis. Também pude compreender que é uma oportunidade para muitos se arrependerem e voltarem para Jesus. Se pudermos pegar este tema e meditar nele, vamos compreender que o mundo não pode dizer nada a nosso respeito. Nem nós mesmos sabemos de alguma coisa a nosso respeito. Quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Muito menos o mundo. Se nós, que estamos a habitar nesse corpo, não sabemos nada a nosso respeito, quanto mais o irmão, que nada sabe ao meu respeito. Então, pude compreender que neste tema, se tivermos o cuidado de meditar nele, vamos ver que a única pessoa capaz de nos abonar, de nos condenar, a única pessoa capaz de validar a acusação ou a nossa inocência é o nosso Deus. É a única pessoa capaz de declarar culpados ou inocentes. Porque é a única pessoa que sabe de alguma coisa a nosso respeito. Vi como um filho que se tornou rebelde, que ao longo da sua vida escolheu caminhos errados e vai ter um fim trágico, a morte. Nessa morte que esse filho encontra, o mundo vai dizer muita coisa a respeito dele. Mas a única pessoa capaz de vir para contrariar toda a opinião do mundo, a única pessoa capaz de vir dizer alguma coisa proveitosa a respeito do filho, para inocentar ou confirmar o erro do filho, é o pai. Então isso nos remete a termos que voltar para Jesus. Porque a única pessoa capaz de responder aquilo que nós queremos, que é salvação, é Jesus. A única pessoa que pode validar, porque Ele que nos conhece. Neste mesmo livro de Efésios, capítulo 2, versículo, que começamos a partir do versículo 8, no versículo 10 diz, eu pude parar muito para, estive aqui a esfolhar a Bíblia, mas era tudo para buscar subsídios em torno do versículo 10, diz assim: pois somos obra-prima de Deus. Somos obra-prima. Fomos criados, fomos concebidos por Deus. Já estamos a conhecer uma verdade a nosso respeito. Somos obra-prima de Deus, criados em Cristo. A nossa vida toda ela se ajusta a Jesus. A nossa vida deságua em Jesus. Por isso, esse entendimento que eu tive. O filho rebelde que abandonou o pai, o filho rebelde que deixou o pai, foi viver a vida que teve e encontrou um fim trágico, a morte. A única pessoa para vir contrariar o que o mundo diz a respeito daquele homem ou daquela mulher que abandonou a casa do pai e levou uma vida irresponsável e encontrou a morte. A única pessoa capaz de vir confirmar o que aquela pessoa era, se era boa ou má, é o pai. E somente o julgamento do pai é que vai acusar ou vai inocentar. Mas o mundo nunca será capaz de nos fazer isso. Não é? Somos obra-prima de Deus, criados em Cristo, a fim de realizar as boas obras que Ele, de antemão, é como um filho que o pai custeou as melhores escolas, deu a melhor educação, deu aconchego, deu calor, deu carinho, transmitiu alegria, ensinou a respeito da vida. Mas em algum momento esse filho se perdeu e encontrou a morte. A única pessoa que tem a lembrança dos primeiros passos deste filho é Jesus. Porque são obras que de antemão, são boas obras que de antemão Ele já inseriu em nós. É como se fosse uma informação que está guardada em nós. Que a única pessoa capaz de extrair a lembrança em nós é Jesus. Em algum momento, quando fazemos uma vida responsável, nos esquecemos de quem somos. Somos filhos de Deus, somos obra-prima de Deus, feitos para o bem, feitos para a boa obra. Mas essa verdade fica oculta. A única pessoa capaz de vir diante do mundo e dizer não é o que vocês dizem a respeito dele. Este mundo quem? É o diabo que quer arrastar a cada um de nós para o inferno. A única pessoa capaz de nos livrar é o Pai.
A única pessoa capaz de libertar é o Pai. Eu, enquanto lia, já não me recordo bem o livro que vi, fazia menção que Jesus, nós temos confiança no julgamento, porque eu lia, se o tempo permitir, haverá de se colocar no campo dos comentários e voltar a vasculhar o livro para podermos fazer menção no campo dos comentários. A palavra dizia que, de certa forma, temos que nos alegrar com o julgamento. Quando vimos o julgamento, não temos que ter medo. Temos que nos alegrar com o julgamento que vamos receber de Jesus. Ainda que saibamos que levamos uma vida responsável, temos que nos alegrar. Porque a única certeza que nos é dada na palavra é que Jesus tanto é juiz como advogado. Amém. Amém. Ele é nosso juiz e também nosso advogado. Ele que tem a chave para a nossa vida. É aquele que testemunhou a rebeldia em nós, mas ele conhece os nossos primeiros passos. Então, é a única pessoa capaz de ponderar, de nos inocentar ou nos acusar para o mal. Então, este contributo que tinha aqui a trazer, daquilo que foi o meu humilde entendimento nesse estudo de Deus. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, amado irmão. Foi uma compreensão exaustiva do que o nosso irmão pode aqui entender. Muito obrigado, amado irmão. Realmente é um tema muito forte, é um tema que podemos tirar ilações a partir dele. Só para sustentar o que o irmão dizia, que muita gente pergunta-se, por que tenho que me submeter a um julgamento? Por que tenho que me submeter a um julgamento se me foi dado o livre-arbítrio para que eu vivesse como bem entendesse? Esse é o mundo a falar. Leia Romanos 8, 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Geralmente, o filho rebelde, como estava a dizer o nosso amado irmão, é aquele que, geralmente quem cuida de nós é o nosso pai. Quem diz como devemos nos comportar é o nosso pai. Por isso, esteve a dizer, quando leu o livro de Efésios, no seu capítulo, que antes mesmo, aquela responsabilidade que um pai tem de saber que não, o meu filho tem que se comportar assim, é como se ele antivesse um comportamento que você deve seguir. Então, a palavra diz, e se nós somos filhos? Um filho tem responsabilidade. Um filho, nos seus primeiros passos, como também na sua maturidade, deve andar de acordo com os ensinamentos do pai. E muitos somos rebeldes, porque pensamos que podemos nos autogovernar. Então, veja a palavra de Deus no livro de Romanos 8, seu versos 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus. Uau! E co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Esta verdade que o amado irmão esteve aqui a contribuir, que tudo de bom, tudo que é graça, tudo que glorifica e honra o nosso Pai já nos foi dado. Quando o Pai chama-te de filho, é muito forte. É muito forte. Quando te diz que você é herdeiro, quer dizer que você está a um passo da glória. Quer dizer que você está a um passo da salvação. Então, amados irmãos, aqui está a palavra de Deus, para que possamos refletir. O reino dos céus, a herança já é nossa. O Filho do homem, o nosso Senhor Jesus Cristo, padeceu por nós.
A palavra diz: somos co-herdeiros. Poderei ler a outra versão para que possamos ter mais um pouco de entendimento da palavra do Senhor, para que possamos só ler esta palavra, que será o último livro a mencionar, só para que tenhamos um entendimento e possamos caminhar juntos. A palavra diz: nós somos seus filhos e por isso receberemos as bênçãos que Ele dá. Bênçãos que não acabam. Por isso, amados irmãos, e também receberemos em Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque se tomamos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Então, amados irmãos, o galardão, a palavra de Deus está a dizer que o galardão já é nosso. A Bíblia diz: honrai pai e mãe. Temos que honrar a Deus em tudo o que formos a fazer, porque a vitória já é nossa. O servo de Deus que esteve aqui também a contribuir, já dizer, o posto de filho já nos dá alguns direitos. O posto de herdeiro já nos dá alguns direitos. Então, amado irmão, usa dos direitos que lhe são conferidos por Deus. Use da graça que Deus lhe confere esses direitos, para ser mais do que vencedor. O mundo só vai lhe arrastar. O mundo só quer lhe mentir. O mundo só quer lhe confundir. Por isso, amado irmão, cuide da sua recompensa. Porque o livro diz que já recebemos as bênçãos. Quer dizer que a recompensa, o galardão, já está consigo. O que tem que fazer é manter o galardão. Como manter o galardão? Mantendo as graças, as bênçãos que o nosso bom e eterno Deus lhe dá, dia após dia. Para que sejamos mais do que vencedores. Amém? Amados irmãos, pedirei para que possamos nos levantar, para que possamos agradecer esta palavra, esse estudo bíblico, que é mais do que abençoado, em nome de Jesus. Para que possamos agradecer esta oportunidade que Deus nos concedeu, de estarmos aqui na sua santa presença, de podermos beber da sua escritura sagrada, beber dos seus mandamentos, beber da sua palavra. Oremos, amados irmãos, a agradecer por estas palavras, que elas tenham penetrado no seu coração, na sua mente, para que a sua vida mude, para que a sua vida tenha se acrescido alguma mudança na sua vida. Oremos, amados irmãos. Pai, agradecemos, meu Pai, meu Deus, meu Pai, diante dos seus pés, diante da sua palavra, Pai. Diante da sua presença, Pai, agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, por este ensinamento que o Senhor nos deu, por essa capacitação que o Senhor, meu Pai, abençoou o seu povo, meu Pai. Agradecemos em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus, pela palavra, meu Pai, que foi uma palavra de construção, uma palavra de edificação, uma palavra que veio para transformar os nossos corações e a nossa mente, Pai. Porque o Senhor na sua palavra disse, Pai, que o galardão já é nosso, Pai, que somos mais do que vencedores, meu Pai, no Senhor, meu Pai, que somos seus filhos e co-herdeiros, herdeiros, meu Pai, do seu santo reino, Pai. Por isso, em nome de Jesus Cristo, Pai, permita, meu Pai, que o seu povo receba o galardão da vida eterna, meu Pai. Que o seu povo receba no dia do julgamento o galardão que lhe é merecido mesmo. Mesmo julgado pelo mundo, meu Pai. Mesmo julgado pelo mundo, meu Pai. Que ele receba o galardão, meu Pai. Que o Senhor o conhece.
porque só o Senhor conhece as suas obras, Pai. Só o Senhor poderá nos salvar pela sua graça e misericórdia, Pai. Mediante a fé que o Senhor nos dá, Pai. Mediante a fé que o Senhor deposita em nós, Pai. Agradecemos, meu Pai, o Espírito Santo que ministrou essa palavra. Que ministrou, meu Pai, este estudo bíblico, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, cubra-nos, Pai, com esta palavra, Pai. Inunda a nossa mente com essa palavra de vida, Pai. Com essa palavra de luz, meu Pai. Agradecemos, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome do seu Santo Espírito, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo, para a honra e glória do seu santo nome. Devolvemos, Pai, toda a honra e toda a glória a si, Pai. Porque só o Senhor é digno, meu Pai. É digno, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Agradecer o seu tempo dispensado, amado irmão, que nos acompanha em direto. Agradecer a sua disponibilidade e, acima de tudo, a sua disposição. Que esta palavra possa poder nutrir frutos na sua vida, amado irmão. Que esta palavra seja uma semente que nós plantamos através desse estudo bíblico. Que esta palavra possa ser um canal de salvação na sua vida. Em nome de Jesus. Vença hoje, amanhã, em nome de Jesus. Até a Galileia, amado irmão. Até a Galileia.